Hoje eu quero falar de Um Toque de Bruxa, meu terceiro livro, mas não exatamente sobre o livro, mas a minha nova obsessão de fazer pinturas, caixinhas, marcadores com parte dessa história. A história que remete ao século XV e à caça às bruxas. Pois é, aqui eu mostrei uma caixinha, mas eu tenho uma nova que avança um pouco mais nessa história. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos descobrir a minha nova obsessão. Se a gente analisar a capa de Um Toque de Bruxa, a gente vai ver que a história acontece em grande parte aqui em São Paulo. O casal tá ali na Avenida Paulista e é uma história contemporânea. Porém, a linha do tempo se bifurca, então a gente tem dois momentos, duas narrativas, uma no presente e a outra que volta para o século XV na Áustria, para a época da caça às bruxas. E um belo dia eu descobri que eu conseguia reproduzir cenas do século XV nas caixinhas ou nos marcadores. Aqui é o prólogo, onde a gente tem a ela, essa jovenzinha, e a ama passeando numa feira. E aqui é um momento onde eu apresento os personagens, tá tudo bem, ela tá passeando com o pai, com essa ama, tá tudo certo. Mas é só o prólogo, porque essa história vai virar. Nesse marcador, a gente tem uma visão distanciada da praça. E eu acho mais interessante para contar que duas pessoas observavam a família. Era uma mulher muito bonita, mas com roupas puídas, escondendo a pobreza, enfim. E o companheiro dela era um monge. Os trajes dele indicavam isso, mas do baixo clero, como a gente costuma dizer, ele tá ali para impressionar o chefe dele. Ele quer de alguma forma encontrar uma pessoa para acusar de bruxaria, para mostrar serviço para nada mais nada menos que o Heinrich Kramer. E a vítima dele é exatamente ela. E finalmente chegamos na última caixa, ou caixinha que eu pintei, é essa aqui, o que é um tanto irônico, colocar no diminutivo, visto que é uma bela caixa onde eu vou guardar as minhas tintas. Mas vamos ao que ela representa, o casal. Mais uma vez a gente tem a ela aqui retratada e vocês vão pensar, nossa, ela só tem esse vestido azul. Bom, na época as pessoas não tinham tantas roupas como nós temos, mas é outro vestido, tá? Só é azul. E ela tá abraçada ao cara que a salvou da fogueira. A gente pode observar também que é uma construção medieval, a iluminação dá uma pista pra gente, assim como o entorno, porque é a casa onde ela morava, com o pai, a ama e outros empregados. Na verdade, o núcleo familiar são os três apenas. E o Mateu, o rapaz, ele é convidado nessa casa por uma questão de gratidão, por uma questão de que ele viajou da Itália para defender a ela e ele não tem como fazer essa viagem tão rapidamente assim, a viagem é longa, e também porque existe um medo da Inquisição, de que a ela volte a ser acusada. Apesar de um tanto rústica a construção, é uma casa muito abastada. Ela é de família rica. O pai é um mercador bem-sucedido que tem comércio com outros países, principalmente com a Itália. Enfim, ela foi capturada na ausência do pai, quando ele estava viajando, acusada de bruxaria por aquele monge. E ficou várias semanas presa e foi a julgamento, sem ter contato nenhum com o pai dela ou qualquer outra pessoa. Ela estava desesperada. Ela tem o quê? 17 anos nesse momento em que ela é presa. E quando ela está sendo acusada, quem aparece? O pai e o Mateu. O Mateu veio da Itália, ele é um advogado especializado em causas eclesiásticas. Sim, existia esse profissional
e ele consegue defender a ela. O encontro do Mateu e da Ela se dá exatamente ali no hall da prefeitura, onde estão acontecendo esses julgamentos um tanto improvisados, um tanto estranhos, porque precederam os julgamentos que de fato ocorreram um ano depois, liderados pelo Henriette Kammer. Esse foi uma antecipação, uma tentativa de aparecer desse monge, enfim. E o encontro do casal se dá ali, naquela situação extremamente tensa, onde a Ela, depois de semanas presa, se vê num julgamento injusto. E aí chega o Mateu e quando ela coloca os olhos nele, é um misto de sentimentos. Uma porque ela acha ele muito bonito e ele a defende brilhantemente. É algo emocionante e do desespero que ela se encontrava, ela vê uma saída e isso tudo graças ao Mateu. Ela é uma jovem sonhadora e ela alimenta ilusões em relação a isso, enquanto o Mateu é mais pé no chão. Ele acha que sabe o que vai acontecer. Mas aqui, nenhum dos dois faz ideia do que o destino colocou no caminho deles. Mas para você descobrir isso, ou você espera eu pintar um monte de caixinhas, mas não vai acontecer porque eu não vou contar mais a história. Você pode ler Um Toque de Bruxa. Eu quis fazer esse vídeo exatamente porque a gente tá em novembro e durante esse mês todos os livros da Cartola estão com 25% de desconto no site da Cartola. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e todos os meus livros também estão lá com 25% de desconto. É só utilizar o cupom BLACK25, isso. Você vai ter 25% de desconto em qualquer um dos livros, inclusive Um Toque de Bruxa, para você saber o que acontece com a Ela e com o Mateu. Enfim, é uma história bem emocionante. Não é à toa que eu pinto com mais facilidade essa parte, porque foi muito tocante. É uma história que apareceu no meu livro. As tramas que eu escrevo, elas aparecem. Eu não sei explicar muito bem como isso vai acontecendo, mas sim, e é de uma emoção que me surpreendeu. Eu mesma que estou escrevendo, eu mesma me surpreendo com o que acontece. Então fica aqui o lembrete de Um Toque de Bruxa e dessa promoção no mês de novembro, até o último dia de novembro, com 25% de desconto no site da Cartola Editora. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.